Jesus. Talvez pelas características fortes que Pedro tinha, que eu reconheço que eu tenho algumas. Longe de mim querer se comparar a Pedro, mas as qualidades de homem, criado, nascido de mulher, aquelas características carnais, impulsivas, talvez eu tenha algumas, muito semelhantes à de Pedro. E aí, nessa manhã, eu gostaria de tratar com os irmãos, que os irmãos pensassem na seguinte temática: restaurando a esperança quebrada. Nós vamos falar sobre restauração. Depois da morte de Jesus, os discípulos ficaram muito abalados, até mesmo com a notícia de que Jesus já havia ressuscitado. Jesus já tinha aparecido para Maria Madalena, depois Jesus já apareceu para os discípulos na casa, depois Jesus apareceu novamente quando foi para comprovar a Tomé, que ele estava vivo, quando Tomé tocou em suas chagas. E aí, novamente, Jesus aparece para os seus discípulos, e os discípulos eles estavam com medo, eles estavam acanhados, eles estavam totalmente desnorteados e sem saber o que fazer. Afinal de contas, o mestre morreu. Jesus, aquele homem que andou com eles em todos os momentos de suas vidas, aquele que os ensinava, aquele que os instruía, aqueles que o apontavam o que fazer, estava morto, não estavam mais com eles. E essa notícia ainda os abalavam muito. E os discípulos, eles estavam com medo. A primeira aparição em João 20, 19. João 20, 19 diz: ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas das casas onde estavam. Os discípulos estavam com medo do que os judeus poderiam fazer com ele. Se a gente vai um pouquinho mais à frente, no versículo 26, na segunda aparição de Jesus, diz: passando 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estavam as portas trancadas. Os discípulos ainda estavam apreensivos com o que poderia acontecer depois da morte de Jesus. Talvez nós agiríamos da mesma forma, talvez nós também ficaríamos apreensivos, pois, afinal de contas, se tramaram contra o mestre, prenderam o mestre, mataram o mestre, o que mais não poderiam fazer com os seus seguidores? O fato é que talvez seus discípulos estavam se sentindo sozinhos e as suas esperanças tenham sido despedaçadas. Não haviam mais aquele que poderia realmente lhes dizer e lhes esclarecer as suas dúvidas. A esperança acabou. E junto com seus discípulos estavam Pedro. E aqui a gente vê um Pedro nessa passagem um pouco diferente do Pedro que nós costumamos ver. Pedro também estava com a sua esperança abalada. Um dos fatos que afirmam, que eu posso dizer, que eles não tinham mais esperança na questão do ministério, de saber o que fazer, é o fato de que eles voltaram à vida antiga deles. Eles voltaram a pescar. A gente vê Pedro no versículo, logo no segundo versículo dizendo, no terceiro versículo dizendo: vamos pescar. Eles já não sabiam mais o que fazer, já não sabiam mais aonde ir, então a mente de Pedro deve ter passado: isso está tudo acabado. O que nós vamos fazer, Senhor Mestre, agora? O nosso maior amigo, o nosso maior tutor, já não está mais entre nós, como nós vamos agir, como nós vamos proceder? E a resposta para essas perguntas de Pedro foram: vou pescar. E ao mesmo instante, todos os outros discípulos que estavam com ele ali, decidiram: vamos contigo. Eles já não sabiam mais o que fazer, a sua esperança já tinha sido findada. Talvez você, eu, todos nós estejamos de alguma forma, em alguma situação, em alguma circunstância, agindo como Pedro. Talvez por alguma perda, por algum fato que aconteceu, alguma coisa que lhe foi dita, a sua esperança pode estar abalada. Talvez você tenha perdido a sua esperança de como será o resto do ano após essa pandemia. Talvez você já tinha tantos projetos, tantos planos para o próximo ano que dependia de como seria 2020, e aí você pensa: 2021, a gente já não temos mais esperança de como vamos ser.
Você não tem mais uma esperança de uma boa vida após essa pandemia. Você já não tem mais esperança porque talvez você perdeu alguém muito importante na sua vida. Ou que talvez você tenha uma perda material muito grande. Mas eu quero te afirmar nessa manhã que Jesus Cristo ele pode restaurar a sua esperança. Da mesma forma que ele restaurou a esperança de Pedro e seus discípulos. Afinal de contas, se há alguma esperança, essa esperança é Jesus. E ele, com certeza, pode restaurar a sua esperança. Ele está disposto a restaurar as nossas esperanças, como ele restaurou a esperança de seus discípulos, como ele restaurou a esperança de Pedro, e como ele fez isso. Primeiro ponto, queridos, Jesus foi de encontro aos seus discípulos. No versículo do 1 ao 4 diz: depois disso tomou Jesus a se manifestar aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Disse-lhe Simão: vou pescar. Disseram-lhes outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus à praia. Todavia os discípulos não reconheceram que eram ele. Jesus já sabia exatamente o que passava no coração dos seus discípulos. Jesus já sabia, ele conhecia Pedro e sabia o que ia no íntimo do seu coração. Jesus já tinha aparecido para os seus discípulos em uma ocasião. E numa ocasião especial ele apareceu novamente porque precisava tratar com Tomé da sua incredulidade. E agora, novamente, ele volta a aparecer aos seus discípulos porque eles precisavam fazer um concerto com Pedro. E junto com ele os seus amigos que o seguiam, os outros discípulos. Jesus sabia exatamente o que ia no íntimo de cada um e ele veio, antes de ascender ao céu, ele veio trabalhando com todos os seus discípulos e ele está ao nosso encontro no dia de hoje. Jesus, ele vem ao nosso encontro como ele foi ao encontro dos seus discípulos. Jesus sabia que os seus discípulos estavam se sentindo sozinhos, que seus discípulos estavam perdidos. Jesus sabia que ainda precisava ser apontado um norte para os seus discípulos. E Jesus vem ao encontro dos seus discípulos para lhes dizer: vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês. Os discípulos de Jesus ainda não haviam entendido qual era o ministério de Jesus. Eles não tinham entendido ainda qual era o legado que Jesus deu, que eles precisavam levar consigo. E Jesus, mais uma vez, vem para lhes dizer que não estão sozinhos. Jesus, ele vem ao nosso encontro porque ele nos conhece, ele nos criou. É ele que sonda o nosso coração. Ele sabe o que vai no íntimo do nosso coração e ele sabe o que pode fazer para nos ajudar. E da mesma forma que Jesus foi de encontro aos seus discípulos, ele vem ao nosso encontro. Segundo ponto é que Jesus, ele não deixa de nos orientar. E Jesus, ele orientou os seus discípulos. Mesmo com uma profissão, eu acho interessante, William Hendricks, comentarista, ele faz um comentário interessante sobre esse versículo, versículos 5 e 6, que diz, perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. É interessante, queridos, que os discípulos, eles eram pescadores. Eles eram pescadores antes de andar com Jesus. E eles se achavam, talvez realmente por critério do seu currículo, que sabiam o que fazer na sua pescaria. Mas mesmo com todo o entendimento que eles tinham da pescaria, mesmo sabendo de olhar o tempo, olhar o vento, a maré, saber como se posicionar, eles foram para lá e foram pescar e nada pegaram. E aí William Hendricks até faz um comentário dizendo bem assim que talvez Jesus quis mostrar para eles bem assim que mesmo que eles saibam o que estão fazendo, sem as suas orientações, de nada adianta. E aí eu fiquei pensando algo que eu sempre comento com os nossos adolescentes e com os jovens da nossa igreja, quando a gente tem oportunidade.
eu acabo sendo redundante em algumas coisas, mas de que não é pelo nosso entendimento, não é pela nossa força, não é pelo nosso conhecimento, não é pela nossa vontade de fazer, é pelo Espírito Santo do Senhor. É Ele que nos orienta. E aí Jesus, Ele vem novamente de encontro aos seus discípulos para lhes orientar. E eles podem ver ali que eles não estão sem o Mestre para os orientar no que tem que fazer. E o gostoso é ver como Jesus aborda os seus discípulos. Jesus vem com uma linguagem que não é comum no povo judeu de tratamento. Ele vem com uma linguagem de ternura, com uma fala de aconchego, de carinho, de proximidade, de intimidade. Ele chega e fala: filhos, tendes algo de comer? Essa referência desse cumprimento de você chegar para alguém e falar filhos, não era usado a menos que você tivesse uma intimidade, que você tivesse um afeto, que você realmente não fosse alguém próximo desse alguém que você está se referindo. E aí, como um pai, o Jesus Cristo vem e orienta os seus discípulos. E aí os seus discípulos podem comprovar de que o Mestre estava novamente com eles. Logo após a pescaria, Jesus, ele cuida de seus discípulos. E aí, os irmãos conhecem, né, a minha fama. Vou tentar não trazê-la à tona para os queridos. Mas eu tenho que confessar que, ao ler o versículo 7 e 14, quando eu estava preparando esse texto, uma emoção muito grande veio ao meu coração. Leia comigo, queridos. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam distante da terra, não quase 200 côvados. Ao saltarem da terra, e aí, queridos, atentem para isso. Ao saltarem da terra, viram ali umas brasas, em cima peixes, e havia também pão. Disse Jesus: trazei dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não bastante serem tantos que a rede não se rompeu. Disse Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousaram a dizer-lhes: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e deu, e de igual modo o peixe. E essa já era a terceira vez que Jesus se manifestava a seus discípulos, depois de ressurreto dentre os mortos. Queridos, nós vemos aqui o cuidado de Jesus com seus discípulos. E isso me emociona porque a cena é como se fosse a cena da grande ceia. Jesus novamente está com seus discípulos sentado à brasa. Os discípulos passaram a noite inteira a pescar. Eles não foram ali para pescar. Eles não se prepararam para pescar. Eles não levaram nada consigo. Eles não tinham preparado um de jejum. Eles não tinham preparado algo para comer durante a noite. Eles simplesmente estavam à beira da praia, desesperançosos, e falaram assim: não há mais o que fazer, vamos pescar. E foram pescar. Nem as suas roupas eles estavam preparados para isso, porque Pedro teve que tirar toda a sua túnica. A roupa que Pedro usava, os trajes que Pedro usava, agora era de um homem que andava pela cidade, era de uma liderança, era de um discípulo, era uma roupa diferente. Não era aquela roupa preparada para que ele entrasse no barco e fosse pescar. Ele estava de túnica, tinha que retirar toda a sua túnica, porque aquilo tirava a sua habilidade para poder manusear a rede e fazer o seu trabalho de pescador. Os discípulos não estavam preparados para nada naquela noite. E Jesus sabia que eles precisavam de cuidado. E aí, depois de passar uma noite frustrada, sem pescar nenhum peixe, chegam à praia e quando eles descem do barco, a cena é emocionante. Eu fico imaginando a cabeça dos discípulos e a de Pedro, ao chegar na areia e ver aquela brasa acesa, a fogueira, e em cima da brasa peixes. Da onde surgiram aqueles peixes?
sendo que eles ainda estavam chegando à praia. Ao lado o pão, e Jesus toma o pão, toma o peixe e faz o de jejum dos discípulos junto com ele. Os discípulos podem sentir novamente o cuidado de Jesus, todo aquele carinho, aquele amor, e eles sabiam que eram o mestre. Talvez envergonhados, talvez perplexos, não sabemos o porquê. Mas os discípulos estavam novamente sendo cuidados por Jesus Cristo. E quantas vezes nós, em meio a tantas coisas, não podemos sentir o cuidado de Jesus sobre nossas vidas. Jesus, ele tem cuidado de nós. Da mesma forma que ele cuidou de seus discípulos, ele cuida de nós nos dias de hoje. O Jesus que cuidou desses discípulos não é diferente do Jesus que está em nós hoje, que vive em nós hoje. Mas mais que isso, Jesus, ele precisava ainda fazer algo. Capítulo 21 ainda, no versículos 15 a 17, vem o grande diálogo. Talvez seria o ponto auge daquela manhã. Talvez esse poderia ser o motivo maior do porquê Jesus estava ali com seus discípulos novamente. Assim diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhes disse: apacenta as minhas ovelhas. Queridos, aqui a gente vê um Pedro totalmente diferente do Pedro que a gente conhece. Do Pedro que nós costumamos ler nas passagens bíblicas antes da prisão e morte e ressurreição de Cristo. Jesus já havia dado a seus discípulos todas as atenções necessárias para poder trabalhar aos seus corações. Jesus já tinha mostrado que eles precisavam dele e ele foi ao encontro dele. Jesus mostrou a eles que eles precisavam de orientação e Jesus os orientou. Jesus mostrou a eles que eles precisavam de cuidado e Jesus cuidou deles, mas ainda precisava fazer algo com Pedro. Jesus precisava curar uma cicatriz que estava aberta ainda no coração de Pedro. Jesus, ao fazer isso com todos os seus discípulos, ele mostra a Pedro que eu estou com você, você não está sozinho, eu estou pronto a te orientar, você não ficará sozinho. Eu estou cuidando de você, você não está sozinho, mas ainda há algo que nós precisamos acertar. E aí Jesus abre esse diálogo profundo com Pedro. São 3 perguntas, apenas 3 perguntas. Mas são 3 perguntas de um teor e um peso gigantesco na vida de Pedro. Talvez porque Pedro negou a Jesus por 3 vezes, talvez pelo fato de que Pedro negou a Jesus. Quem era Pedro? Pedro era um cara totalmente impulsivo. Pedro era um cara dinâmico, era um cara imediatista. Pedro foi aquele que, quando quiseram prender Jesus, inconsequentemente já sacou a espada e cortou a orelha do servo. Pedro é aquele que disse para Jesus assim: não, Jesus, não importa aonde o Senhor for, aonde o Senhor estiver, eu estarei com o Senhor. Esse é o Pedro, dinâmico, impulsivo, inconsequente nas suas ações. Mas o Pedro que nós vemos aqui é um Pedro cabisbaixo, um Pedro envergonhado, um Pedro entristecido por aquilo que ele fez contra o seu Jesus.
ele vira para Jesus e fala: mestre, onde o Senhor for, eu irei, estarei contigo até a morte. E Jesus vira e fala assim: Pedro, você não sabe de nada ainda. Antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E aí, talvez por causa dessa fala profunda de Jesus a Pedro, dessa profecia de Jesus a Pedro, Pedro se lamenta por todos esses dias após a ressurreição. E mesmo vendo Jesus vivo pela primeira vez, quando eles estavam na casa, ele ainda não tinha se tocado, não tinha entendido que o mestre estava de volta e que aquilo não tinha mais sentido algum. E mesmo em sua segunda aparição, Pedro continuava da mesma forma. Rafa, mas como é que você fala disso com tanta certeza? A própria Bíblia, queridos, me faz crer que Jesus voltou novamente aos seus discípulos porque ele queria tratar com Pedro. Na primeira aparição de Jesus aos seus discípulos, Tomé não estava junto, e quando os discípulos falaram assim: o mestre esteve conosco, Tomé respondeu: eu só acredito se eu ver com os meus olhos. E Jesus volta novamente, e quando Jesus volta naquela casa pela segunda vez, a primeira coisa que ele fala com os seus discípulos é: paz sejam convosco. Mas logo em seguida ele fala assim: Tomé, está vendo? Toque nas minhas feridas. Mesmo mediante a tudo isso, Pedro não ainda havia se consertado, seu coração ainda sangrava, e Jesus volta novamente porque ele queria ter um concerto com Pedro. Ele sabia que ele não poderia subir ao céu, subir junto ao Pai, voltar para o lar celestial, sem que Pedro entenda o ministério dele, sem que Pedro entenda o ministério de Jesus, sem que Pedro entenda o legado que Jesus deixou para que ele fizesse. E Jesus vem para Pedro e começa a questioná-lo. Pedro, tu me amas? E aí a gente tem aqui, queridos, na linguagem do grego, o que a gente costuma dizer a linguagem original, que Jesus e Pedro aqui eles discutem sobre um amor que tem 2 características totalmente diferentes. O primeiro é o amor ágape, que é o amor de Cristo Jesus, o amor incondicional. E o segundo é o filéus. É como se Jesus virasse para Pedro e falasse assim: Pedro, tu ágapas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu filéus. Traduzindo: Pedro, tu me ama com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Um amor de que de maneira alguma nada poderá romper. Um amor que é incondicional, o amor que eu te amei. E aí Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor. Um amor limitado. Um amor de interesse. Um amor que é um amor à base de troca. Que eu só sou capaz de amar porque estou recebendo algo. E esse amor é fácil de ser vivido. Mas Jesus novamente interroga interroga Pedro: Pedro, tu ágapas? E Pedro responde: Senhor, o Senhor sabe que eu filéus. E aí Jesus interroga pela 3ª vez. E aí Jesus já sabia o que ia no íntimo do coração de Pedro. Pedro já tinha entendido que por mais que ele queira, que por mais que ele tenha vontade, que por mais que ele saiba o que está fazendo, ele é incapaz de amar a Jesus como Jesus o ama. Ele reconhece o erro de outrora, quando ele falou assim: nada vai me fazer separar do Senhor, estarei com o Senhor até a morte. E quando Jesus estava à morte, ele negou a Jesus. Então ele sabia que era incapaz dele amar a Jesus como Jesus o amou. E aí Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, tu filéus. Aí Pedro, triste, porque sabia que Jesus já havia entendido, Jesus já havia entendido que ele entendeu. E ele responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas. O Senhor sabe que eu fui incapaz de seguir ao Senhor até a morte como prometi. O Senhor sabe que eu sou pecador. O Senhor sabe que eu tenho vontade. O Senhor sabe que eu quero, mas o pecado que é em mim não me permite
amar o Senhor. O Senhor sabe que eu filéus. E aí Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. Jesus, ele restaura o coração de Pedro. E aí Pedro, ao ouvir essas palavras de Jesus, ele olha para Jesus e começa a brotar. Eu fico imaginando o que arde em seu coração, mesmo mediante a todas as situações e circunstâncias. Jesus vira para ele e fala bem assim, Pedro, não importa o que você fez, eu quero que você apacente as minhas ovelhas. Não importa o que aconteceu no passado, eu quero que você cuide dos meus cordeirinhos. Não é o que você pode fazer, mas é o que eu vou fazer através de você. E aí, nesse instante, Pedro tem aquela ferida que estava ainda em seu coração, cicatrizada. E Pedro pode ter novamente a sua esperança restaurada. Eu não sei o que pode ter abalado ou despedaçado a sua esperança. A gente, como ser humano, não temos como mensurar aquilo que vai no íntimo do coração de cada um de nós. Mas eu sei que Jesus Cristo, Ele pode. Você pode trazer qualquer justificativa para mim. Você pode virar e dizer que eu não sei da sua vida, que eu não sei das suas condições financeiras, que eu não conheço a sua família, que eu não conheço o seu caráter, que eu não sei o que se passa dentro da sua porta, das portas da sua casa. E eu vou dizer para você, concordo, não sei de nada. Mas eu vou pedir licença para você para discordar de algo, de que falar que não tem jeito. Talvez a sua esperança foi abalada por uma perda de um ente querido. Nós estamos vivendo um momento que ele é atípico a todas as coisas que nós já vivemos até o dia de hoje. Talvez realmente você possa ter passado por um trauma e a sua esperança ela foi despedaçada. Mas eu vou te falar o seguinte, que o mesmo Jesus que restaurou as esperanças dos seus discípulos, que restaurou a esperança de Pedro, ele pode restaurar a sua esperança nessa manhã. Eu concluo, queridos, dizendo que a esperança é Jesus Cristo. Aonde nós olhamos e falamos, não há esperança, eu digo, há Jesus Cristo. Aquela situação, por mais mórbida que seja, não há esperança, há Jesus Cristo. Nós da Nofire, nós vivemos uma experiência gigantesca do mover de Deus, onde os médicos chegaram para um amigo nosso de trabalho que sofreu um acidente gravíssimo, e falou assim, não há mais nada que a gente possa fazer. Eles já tinham perdido as esperanças em tudo que eles poderiam fazer. Eles falaram assim, não há nada que nós possamos fazer, mas aí um médico falou uma frase que era a solução de todas as coisas, só Deus. E hoje, para a honra e glória do nosso Deus, o nosso amigo Aguinaldo está em casa, terminando a sua reabilitação. Daqui a algum período ele estará conosco novamente. Os médicos não tinham esperança, mas ainda na história e na vida de Aguinaldo havia Jesus. Queria aplicar no seu coração, queridos, os seguintes pontos. Jesus, ele vem em nossos encontros todos os dias. Não pense que ele está deixando você só. Não pense que você esteja só, porque ele vem ao seu encontro todos os dias. Ele vem ao seu encontro através da criação dele, através de um canto, de uma melodia de um pássaro que você ouve durante o dia, durante a manhã. É Jesus se manifestando através da sua criação. Quando a gente sente aquele calor do sol forte durante o dia, é a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo através da sua criação. Quando nós sentimos uma brisa leve num dia de calor, é a manifestação de Jesus na sua criação. Quando nós abrimos a Bíblia e vemos todas essas passagens, é o Senhor vindo a nós através da sua palavra.
Quando nós estamos viajando e passeando pelas nossas redes sociais e nós vemos mensagens, vemos pessoas, homens e mulheres de Deus sendo usados para Ele, para trazer à sua mente que eu estou aqui. Jesus, Ele vem nos nossos encontros todos os dias de diversas maneiras. Talvez, como aqueles discípulos no primeiro momento, nós não estamos reconhecendo o que é Jesus, mas Jesus está ao nosso encontro todos os dias. Ele tem nos orientado todos os dias, através de versículos que nós recebemos pelos nossos WhatsApps, através de mensagens, pregações que nós vimos e ouvimos pelas redes sociais ou de forma presenciais para alguns irmãos que estão aqui na nave do templo. Ele não nos deixa desorientados, Ele nos orienta em todo o tempo. Jesus, Ele não nos deixa só. Ele tem cuidado de nós. Ele sempre tem cuidado de nossas vidas. O fato de nós deitarmos e nos levantarmos pela manhã sem que nenhum mal nos seja cometido é o cuidado do Senhor sobre nossas vidas. E nós podemos levantar pela manhã, irmos para os nossos trabalhos e retornarmos para os nossos lares sem que nenhum mal nos seja cometido, é o cuidado do Senhor sobre nossas vidas. O fato de nós termos a nossa saúde intacta e termos condições de trabalhar para tirar o nosso sustento é o cuidado do Senhor sobre nossas vidas. Deus não deixa de cuidar de nós. Deus tem cuidado de nós em todo o tempo. E Ele pode curar. Ele pode curar qualquer ferida que esteja aberta no seu coração. Como eu disse, eu não sei o que abalou a sua esperança. Eu não sei o que despedaçou a sua esperança. O que possa ter feito você perder a sua esperança. Mas eu sei que tem um Deus. Um Deus que livrou Noé do dilúvio. Um Deus que livrou Daniel das covas dos leões. Sadraque, Misaque e Abednego da fornalha ardente. Um Deus que habilitou a Davi a enfrentar um gigante, a matar um leão, a matar um urso. Um Deus que curou os cegos, curou paralíticos. Um Deus que fez tantas coisas, tantos milagres e faz isso nos dias de hoje. Esse Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pode restaurar a sua esperança. Não se engane, Ele vem ao seu encontro hoje. Ele está pronto a te orientar. Ele tem cuidado de você todos os dias. Ele pode curar o seu coração. Que o Senhor Jesus Cristo, com o teu Santo Espírito, possa confortar e trazer o entendimento da sua palavra para os seus corações na manhã deste domingo. E que Ele seja glorificado para todo, sempre e eternamente. Amém. Muito bem, queridos. Nós, então, agradecemos a todos.